Ok, vamos então falar sobre a BASEP. Você precisa estar em um ambiente silencioso, precisa estar com o seu caderno, o seu bloco de anotações e também precisa acompanhar a aula de uma tela grande, um computador, um tablet. Não use o seu celular. Vamos para o próximo slide. Bom, o que é a BASEP? Eu quero fazer aí uma diferença entre BASEP, que é uma sigla, e a tabela ESC. A tabela ESC, que é do Escape, foi publicada para ser uma alternativa para mensurar a incapacidade laborativa. A incapacidade laborativa pode acontecer mesmo no caso de uma doença não ter sido causada pelo trabalho, ou seja, pode ter sido um problema de saúde que não é uma doença ocupacional, que não é um acidente de trabalho. Onde se aplica a tabela ESC? A tabela ESC se aplica aos casos de incapacidade laborativa gerada por uma doença ocupacional ou por um acidente de trabalho. Okay? Então você tem nexo com o trabalho, ligação com o trabalho. Seja nexo direto, 100%, nexo causal, seja com causal. Mas a tabela ESC, ela tem relação, o problema, a incapacidade foi gerada pelo trabalho. Tem um caminho percorrido nisso, ok? Porque a alteração no ambiente pode ter gerado alterações de funcionalidade, pode ter tido a doença como resultado e depois a pessoa teve algum grau de incapacidade laborativa. Pode ser uma incapacidade total, pode ser parcial, pode ser intermitente. E além dessa classificação, ela ainda pode ser temporária, pode ser permanente. Então ela pode ser parcial e permanente, ela pode ser completa e temporária, ela pode ser parcial e intermitente. Sempre havendo ligação com o trabalho e existindo incapacidade laborativa, a tabela ESC é que se usa. Ok? Ela foi desenvolvida para isso. A BASEP é utilizada para a mesma finalidade, só que ela vai falar sobre os problemas de funcionalidade na vida geral, né? na vida cotidiana. O que vai englobar, em alguns casos, a incapacidade laborativa também. Só que nós não estamos falando de problemas que foram gerados pelo trabalho. Uma pessoa pode ter fibromialgia, não é uma doença ocupacional isso. E ela pode ter incapacidade laborativa. Pode ser parcial, pode ser intermitente, parcial e intermitente, ou total e intermitente. Para isso você vai usar a BASEP para medir, para graduar. Você não vai usar a tabela ESC. Mas se uma pessoa sofreu um acidente de trabalho, né? Então era um trabalhador de uma mina, né? Eu trabalhava lá e houve uma explosão e teve uma amputação. Aí nós estamos falando da tabela ESC. Ok? Então o que significa BASEP? Vamos para a tela. BASEP é uma sigla que representa um método de cálculo. As palavras estão em inglês aí. O cálculo é baseado no BODY, então eu estou falando do B da CIF, funções do corpo, em Activities, Structures, Environment e Participation. São os componentes da CIF, ok? E esses componentes da CIF estão aí organizados de forma que a sigla tivesse um sentido, uma forma de falar em português, né? Estou usando a primeira letra em inglês, que é como a CIF se mostra, né? A gente usa sim as letras que são as letras são a primeira letra do componente, usando a palavra em inglês. Mas para dar sentido em português, foi tudo organizado, invertido, né? Para ter uma sigla que a gente consiga falar em inglês, no caso, BASEP. Então, é um instrumento que se baseia nos componentes da CIF para medir a perda de funcionalidade, para qualificar essa perda entre leve, moderada, grave ou completa. O primeiro movimento desse método foi para contemplar as necessidades da Lei Complementar 142 de 2013. Tá? Mas ela não serve só para isso, ela acabou ganhando amplitude e pode ser usado para qualquer tipo de perda da funcionalidade que precisa ter uma mensuração. Ok?
exceto quando se trata de doença ocupacional ou acidente de trabalho. Por que que os fatores ambientais estão sendo considerados na BASEP? Porque quando eu uso o qualificador de desempenho, que é o caso, eu considero a influência do ambiente. Na tabela ESC, o qualificador utilizado é o qualificador de capacidade. Você exclui a influência do ambiente naquela parte da tabela e você atribui valor ao ambiente depois, o ambiente atitudinal e o ambiente físico, usando as categorias próprias de fatores ambientais. Na BASEP, você não faz o uso dos fatores ambientais porque você teria que englobar a vida cotidiana inteira e isso faria com que a fórmula, a construção, o desenvolvimento da fórmula fosse mais difícil. Usando o qualificador de desempenho já considera os fatores ambientais. Por isso que os fatores ambientais fazem parte da fórmula, porque você, em atividade de participação, está usando o desempenho e não a capacidade. Vamos para o próximo slide, vamos para a tela. A BASEP, ela pode ser usada para qualificar a perda de funcionalidade, sempre que não existir nexo de causalidade com o trabalho. Tá? A pessoa pode sim ter incapacidade laborativa, contudo, não existe nexo, ligação com o trabalho. Não foi o trabalho causador, nem o causador direto, nem participou da causa. Tá? Nem é causal, nexo causal, nem é nexo com causal. Se for, é a tabela ESC. A pessoa pode ter algum grau de incapacidade laborativa, mas com outro fundamento, com outra etiologia. Ela ajuda a determinar direitos sociais. Então vamos lá. Você pode determinar, por exemplo, o grau de perda de funcionalidade para justificar um benefício previdenciário, como por exemplo o B31. Ok? Você pode também estabelecer perda de funcionalidade para outro objetivo, como, por exemplo, fazer alterações do trabalho ou então até para determinar diretrizes clínicas de atendimento, fazer comparações, comparar intervenções, né? Então, pode fazer uso clínico, pode fazer uso no direito social, pode fazer uso estatístico. E o que nós recomendamos é que o resultado da BASEP, quando você vai aplicar em uma população aquele indicador DELI, que nós falamos de outra aula, você pode substituir a carga da doença ou a carga da incapacidade, que é atribuída a partir de uma tabela fixa da Organização Mundial da Saúde, você pode substituir aquilo naquela pessoa em específico pela BASEP. Lembrando que você não vai usar, no caso de 11,9%, você não vai usar o 11,9%, mas você vai usar o 0,119%, ok? E aí você vai substituir isso pela carga, porque isso é a carga da incapacidade, para calcular o DELI, que nós vamos ver em uma aula em separado. Esse estudo, essa substituição, faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento que se chama Aplicação da CIF, do modelo biopsicossocial, do cuidado integrador na atenção primária e na saúde do trabalhador, da USP de Ribeirão. Vamos para a tela? Volta então. Ela também pode ser usada quando há a intenção de mensurar a perda de funcionalidade na vida real, na vida habitual, para toda e qualquer finalidade, né, estabelecendo critérios clínicos e direitos que não tenham relação de causalidade com doença ocupacional ou acidente de trabalho. Agora sim pode passar para a próxima, mantenha a tela, aí estão os contatos para você. No próximo slide nós temos nossas principais referências bibliográficas de todo o curso de extensão. Muito obrigado, até a próxima aula.